Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos viajar no tempo, até o século XVIII, um período de transformações incríveis para a Espanha. Imaginem um império em crise, uma coroa sem herdeiro direto e uma Europa inteira de olho no trono espanhol. Este é o cenário que dá início a um dos séculos mais fascinantes da história de Espanha, marcado por guerra, reformas profundas e o brilho das novas ideias do Iluminismo. Vamos desvendar como a Espanha se reinventou sob uma nova dinastia, os Bourbons, e como isso moldou o país que conhecemos hoje. Tudo começa em 1700, com a morte do rei Carlos II, o último dos Habsburgos espanhóis. Ele não deixou filhos, e o seu testamento nomeava Filipe de Anjou, neto do poderoso rei Luís XIV da França, como seu sucessor. Esta decisão acendeu o rastilho de pólvora na Europa. As outras potências, especialmente a Áustria, a Inglaterra e os Países Baixos, temiam a união das coroas de França e Espanha, o que criaria uma superpotência imbatível. Assim, em 1701, eclodiu a Guerra da Sucessão Espanhola. Durante mais de uma década, a Espanha tornou-se o principal campo de batalha da Europa. De um lado, Filipe V, apoiado pela França e pela maior parte de Castela. Do outro, o arquiduque Carlos da Áustria, apoiado pela Grande Aliança de Haia e pelos territórios da Coroa de Aragão, como a Catalunha, Valência e Aragão, que temiam o centralismo francês. A guerra foi devastadora, com batalhas sangrentas e cercos prolongados, como o de Barcelona. Foi um conflito internacional, mas também uma guerra civil que deixou cicatrizes profundas no tecido social espanhol. A guerra terminou com os tratados de Utrecht em 1713 e Rastatt em 1714. Filipe V foi finalmente reconhecido como rei de Espanha, mas a um preço muito alto. Ele teve de renunciar aos seus direitos ao trono francês e ceder vastos territórios. A Espanha perdeu as suas possessões europeias, como a Itália e os Países Baixos, e entregou Gibraltar e Menorca à Grã-Bretanha, que também obteve importantes privilégios comerciais com as colônias americanas. O grande império europeu dos Habsburgos espanhóis tinha chegado ao fim. A Espanha estava exausta, mas pronta para um novo começo. Com a paz, Filipe V e os seus sucessores Bourbons, como Fernando VI e Carlos III, iniciaram um ambicioso programa de reformas. O seu objetivo era modernizar a Espanha, centralizar o poder e fortalecer o Estado, seguindo o modelo absolutista francês. A primeira grande medida foram os decretos de nova planta. Estes decretos aboliram as leis e instituições próprias dos reinos da Coroa de Aragão, que tinham lutado contra Filipe na guerra. Em seu lugar, foram impostas as leis de Castela. Foi um passo decisivo para a criação de um Estado espanhol unificado e centralizado, pondo fim ao modelo de monarquia composta dos Habsburgos. A administração também foi completamente reorganizada. Os antigos conselhos foram substituídos por secretarias de Estado, precursoras dos ministérios modernos, lideradas por ministros que respondiam diretamente ao rei. O território foi dividido em províncias, governadas por Capitães Generais, com poderes militares e administrativos, e intendentes responsáveis pelas finanças e pela promoção da economia local. Esta nova estrutura burocrática era mais eficiente e permitia um controle muito maior do rei sobre todo o país. O objetivo era claro: criar uma máquina estatal forte, capaz de cobrar impostos de forma eficaz e implementar as políticas da coroa. A economia foi outro grande foco das reformas borbônicas. A Espanha estava economicamente atrasada em comparação com outras potências europeias. Para reverter isso, os Bourbons promoveram o comércio, tanto interno como com as colônias.
Uma das medidas mais importantes foi o fim gradual do monopólio do Porto de Cádiz para o comércio com a América. Em 1778, o Regulamento de Comércio Livre permitiu que vários portos espanhóis negociassem diretamente com as colônias, o que impulsionou a economia de regiões como a Catalunha e o País Basco. Também se incentivou a criação de manufaturas reais, como as de tapeçarias, porcelana e vidro, para reduzir a dependência de produtos importados e desenvolver a indústria nacional. A agricultura, que era a base da economia, também recebeu atenção. Os reformadores tentaram introduzir novas técnicas de cultivo e propuseram reformas agrárias para melhorar a produtividade. No entanto, enfrentaram forte resistência da nobreza e do clero, que possuíam a maior parte das terras e não queriam perder os seus privilégios. Apesar das dificuldades, estas políticas econômicas ajudaram a Espanha a recuperar-se e a experimentar um período de crescimento durante o século XVIII. Todas estas reformas foram profundamente influenciadas por um movimento intelectual que varria a Europa: o Iluminismo. As ideias de razão, progresso, ciência e educação chegaram à Espanha e encontraram eco entre uma minoria de intelectuais, nobres e funcionários do governo, conhecidos como os Ilustrados. Figuras como Campomanes, Floridablanca, Jovellanos e Olavide acreditavam que a Espanha só poderia superar o seu atraso através da educação e da aplicação do conhecimento científico aos problemas do país. O rei Carlos III é considerado o grande exemplo do despotismo esclarecido em Espanha. Durante o seu reinado, de 1759 a 1788, ele rodeou-se de ministros ilustrados e implementou uma vasta agenda de modernização. Promoveu a ciência e a educação, criando instituições como o Jardim Botânico de Madrid, o Museu do Prado, originalmente um museu de história natural, e as sociedades econômicas de amigos do país. Estas sociedades, espalhadas por toda a Espanha, eram centros de debate e promoção de novas ideias sobre agricultura, indústria e comércio. A influência do Iluminismo também se sentiu na relação com a Igreja. Os reformadores, seguindo uma política conhecida como regalismo, procuraram aumentar o controle da coroa sobre a Igreja espanhola. O episódio mais marcante foi a expulsão dos jesuítas em 1767. A Companhia de Jesus era vista como uma organização poderosa, excessivamente leal ao Papa e opositora às reformas do Estado. A sua expulsão foi uma demonstração de força do poder real e uma medida para consolidar o controle sobre a educação, que estava em grande parte nas mãos da ordem. No entanto, o Iluminismo em Espanha teve as suas particularidades. Foi um movimento mais moderado e católico do que em França. Os ilustrados espanhóis não queriam romper com a monarquia ou com a religião, mas sim reforma laws a partir de dentro. Eles criticavam a superstição e a ignorância, mas não o dogma católico. O seu objetivo era compatibilizar a fé com a razão e usar as novas ideias para fortalecer a nação e o bem-estar dos seus súbditos. Mas nem tudo foram sucessos. As reformas enfrentaram forte resistência de setores privilegiados da sociedade, como a nobreza e o clero, que viam as suas posições ameaçadas. O povo, muitas vezes apegado às suas tradições e desconfiado das novidades, também se opôs a algumas medidas. O exemplo mais famoso é o motim de Esquilache em 1766, em Madrid. Uma revolta popular que começou por causa da proibição de usar capas compridas e chapéus de abas largas, mas que na verdade refletia um descontentamento mais profundo com o aumento dos preços
e com os ministros estrangeiros. De Carlos III, o século XVIII espanhol termina de forma turbulenta. O impacto da Revolução Francesa em 1789 gerou um pânico enorme na corte de Carlos IV. O medo de que as ideias revolucionárias se espalhassem levou ao fim do ímpeto reformista. A Espanha afetou-se sobre si mesma, num período conhecido como o Pânico de Floridablanca, onde a censura foi reforçada e o contato com a França foi cortado. O século, que começou com uma guerra para definir o seu futuro e que viu um esforço notável de modernização, terminava com a incerteza e o medo, preparando o terreno para as convulsões do século XIX, com a invasão napoleônica e a perda da maior parte do seu império americano. Em resumo, o século XVIII foi uma época de contradições para a Espanha. Foi o século em que perdeu o seu império europeu, mas conseguiu reformar e centralizar o seu Estado. Foi o século em que as luzes da razão tentaram iluminar um país profundamente tradicional. As reformas dos Bourbons e o Iluminismo não resolveram todos os problemas de Espanha, mas deixaram um legado duradouro na sua administração, economia e cultura, moldando a transição do país para a idade contemporânea. Espero que tenham gostado desta viagem pela história de Espanha no século XVIII. Se quiserem saber mais sobre algum destes temas, deixem nos comentários. Não se esqueçam de dar um like, partilhar o vídeo e subscrever o canal para não perderem os próximos episódios. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.